qual a importância de empoderar essas jovens, essas adolescentes indígenas? Elas empoderadas, elas inspiram outras meninas, elas mudam também o movimento indígena, elas vão também ter papel de liderança dentro do movimento, não vão ser só mais os homens, né? A gente precisa ampliar o conceito de comando, de gestão das aldeias, de todos os lugares. Então elas vão ocupar esses lugares e elas vão inspirar as meninas que são ainda mais novas que elas e falar, olha, eu posso também. E é importante para elas se empoderarem, para elas também enfrentarem esses preconceitos, elas saberem responder quando alguém fala com elas que elas não são indígenas, ou que elas não são inteligentes o suficientes, ou que aquele lugar não é delas. E elas terem a resposta na ponta da língua para falar, não, esse lugar é meu, eu também mereço, e eu não mereço porque você está me dando, porque eu tenho direito de estar aqui. Malala, como a maioria das pessoas sabem, é uma jovem ainda, menina, né, paquistanesa, que sofreu um atentado quando ela estava justamente indo para a escola e ela quase perdeu a vida por causa desse atentado. E ela sofreu esse atentado porque os extremistas religiosos do país dela queriam impedir que meninas estudassem. Então ela sofreu justamente no ônibus da escola esse atentado. E ela acabou que sobreviveu, ela não morreu. Então, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é a pessoa mais nova, né, a ter ganhado um Prêmio Nobel da Paz. Até hoje, né, ninguém mais novo que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E com o valor que ela ganhou do prêmio, ela resolveu fazer uma fundação. Em julho de 2018, quando a Malala veio ao Brasil e anunciou as primeiras parcerias aqui no país, o início do nosso trabalho aqui, uma das primeiras visitas foi na sede da ANAI, em que a Malala pôde conhecer as meninas indígenas e conversar com elas e ouvir as suas histórias, né? A ANAI organizou uma roda de conversas com algumas professoras indígenas e jovens indígenas. Algumas delas estão aqui nesse encontro hoje, né? Tiveram essa oportunidade de conhecer a Malala. E foi muito importante essa conversa, que a Malala pôde ouvir todos os desafios e também conhecer um pouco da cultura das jovens indígenas. Para mim, a Malala ela é um grande exemplo de coragem e principalmente porque ela luta por algo que eu acho muito impressionante, que é a educação, porque é tão inspirador e é tão lindo assim como a educação ela transforma os lugares, as pessoas, e ver que ela, mesmo em uma situação de risco, não desistiu de lutar pela educação, faz com que a gente se sinta realmente, mesmo a gente passando por situações também que dá medo, faz com que a gente se sinta mais inspirado em continuar lutando, porque vê a forma como ela transformou a minha vida e também a vida de outras meninas pelo Brasil e pelo mundo. Então eu acho isso incrível, porque a atitude dela inspira muitas meninas. Então a nossa missão é garantir que todas as meninas possam ter acesso a 12 anos de educação pública de qualidade com segurança. E aqui no Brasil, a gente identifica que as meninas indígenas, quilombolas, negras de periferia são as que têm o direito à educação violado, né? E a ANAI foi o nosso primeiro parceiro que atua junto com os povos indígenas e tem sido super importante para dar voz a essas meninas, apresentar a reivindicação, quais são as reais demandas que as meninas indígenas aqui na Bahia possuem para conseguir de fato estudar. É uma alegria pessoal muito grande estar aqui no encerramento, mas também como representante do Conselho Diretor da ANAI, eu só posso falar do nosso orgulho e da nossa realização enquanto uma instituição que atua há mais de 40 anos junto aos povos indígenas. Então, a gente, nessas 4 décadas, a gente acompanhou muito das conquistas e das lutas dos povos indígenas na Bahia, mas no Nordeste também, né? No Brasil como um todo.
a gente pensou num projeto onde que a gente pudesse dar essa formação para 60 meninas indígenas da Bahia e que a gente fizesse, então, 3 eixos principais, sempre em parceria com os povos indígenas, conversando. A gente chegou a esse modelo do projeto Cunhataí Quirram, que foi batizado depois, né? Meninas na Luta, Cunhataí Quirram foi batizado depois. No começo era o projeto Malala. Essa formação era para ser presencial, mas ela aconteceu de forma remota devido à pandemia. O objetivo da formação era uma formação política, né, para empoderar as meninas do projeto. E ela teve 4 módulos: direitos indígenas, mídia e ativismo, proteção, né, das mulheres, saúde das mulheres e educação indígena. Esses foram os 4 módulos. Durou 1 ano. Cada módulo durou 3 meses. Durante a formação, a gente teve um módulo falando sobre o direito. E aí eu vi aquela área, eu vi quantos direitos a gente tinha que eu mesma não conhecia. Quando eu vi uma área que é tão importante, mas ao mesmo tempo que não é tão acessível, ou que não era tão acessível para nós, então eu realmente vi, eu preciso saber disso e eu preciso comunicar àqueles que também não sabem. Então hoje, dentro da minha comunidade, eu tento participar, eu tento incluir eles de certa forma, eles também me apoiam muito, então toda a questão de incentivo a outras meninas, eu realmente gosto muito de conversar com elas, gosto muito de conversar com as pessoas que estão por lá. Eu aprendi muito sobre os povos, comecei a me envolver mais na comunidade, coisas que eu não fazia antes, e com isso eu comecei a lutar mais pelos nossos direitos. Foi uma experiência incrível, teve módulo de saúde, mídias sociais. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de inglês e também de me inscrever para a Lala, que é um intercâmbio internacional em que a intenção dele é formar jovens indígenas para a universidade de fora. Nos últimos, a gente teve um módulo sobre a educação escolar indígena, que era trabalhado com professoras indígenas, voltado totalmente para a gente, né? E é onde a gente vê como a educação escolar indígena vem melhorando com o passar dos anos, mas ela não é perfeita. E a gente tá trabalhando para isso, né? Para ela um dia chegar a ser perfeita. A gente realizou um diagnóstico, justamente era um dos eixos do nosso projeto, né? Um dos eixos era a formação, o outro eixo era campanhas, né, e advocacy, e outro eixo era justamente a criação e elaboração desse diagnóstico. Nesse diagnóstico, um ponto que a gente ressalta é justamente a ausência de dados, né, sobre essa questão de educação escolar indígena com esse recorte de gênero. Nessa parte também, as meninas descreveram, né, suas rotinas, e aí vocês podem ver as dificuldades, né, que elas têm, também de todas as lacunas, né, da educação escolar indígena que tem para poder ir estudar, nessa questão de material, de infraestrutura, né, aqui são descritas por elas mesmas, né. E o outro eixo, e o último eixo, era esse estudo que a gente está apresentando ele aqui agora no encontro de encerramento, que era um estudo onde que ia trazer dados qualitativos, não quantitativos. A gente ia qualificar os dados. Qual que é a lacuna? Qual que é a barreira? Ela sai do ensino do fundamental, quantas matrículas diminuem para o ensino médio? E depois, se ela conseguir terminar o ensino médio, quantas delas vão à universidade? A gente tem que trabalhar com esses dados, microdados, né? E esses microdados, eles não são disponibilizados. Então, fica muito difícil a gente falar de educação escolar indígena com recorte de gênero. Mas a gente fica muito satisfeito que tem órgãos do governo interessados no diagnóstico, ótimo, né? Mas a principal finalidade dele é ser apropriado e servir como um instrumento de empoderamento para as meninas indígenas. A gente quer que ele circule mais entre nós, entre as escolas, entre as meninas, né? E que a partir daí, sim, dessa apropriação, que ele sirva de ferramenta de luta para aí, sim, as meninas erguendo suas vozes, como diz a Malala, né? E irem atrás dos seus direitos, né? A gente não fez E a gente sempre achava que era um número, é pequeno, é 60.
e tal, para o tamanho da Bahia, para o tamanho do universo escolar indígena, né? Mais de 3.000 meninas indígenas são matriculadas, né? Mas aí depois a gente viu que era um número assim bem suficiente assim para a gente fazer esse projeto piloto. Veio a pandemia, a gente ficou com 47. E por que elas desistiram? Desistiram justamente por isso. Muitas delas ficaram grávidas, né? E a gente nunca, jamais falou, ficou grávida, não pode participar do projeto. Muito pelo contrário, porque a gente entende a situação, né? A gente é um projeto que a gente quer acolher, a gente não quer excluir. E aí foi caindo o número também de meninas, elas foram fazendo outras coisas, e aí a gente conseguiu manter esse grupo que vão se formar. Tem uma parte no diagnóstico que a gente analisa essa questão da adolescência como uma construção social. A gente difere bem as diferenças entre como é vista essa questão da adolescência dentro das comunidades, que às vezes nem sempre existe, né, essa concepção de adolescência, e fora, né, no mundo da sociedade em geral. E aí a gente conversando, né, com as próprias meninas e as professoras, vindo um pouco as interferências de ser mãe, né, jovem, que não é necessariamente um problema interno nas comunidades, mas que sim, né, de forma da parte externa pode-se sofrer impactos, né, por ser mãe e jovem, tanto nos seus estudos, né, quanto na carreira profissional, sofre desafio e limitações. Então sempre tem que ter um olhar interno e externo à comunidade quando se fala de gravidez na adolescência. Um fato interessante é que muitas delas são filhas de mães adolescentes. E elas contavam como que elas vão para a escola com a mãe, porque a mãe teve que interromper o estudo por um tempo, porque elas nasceram, e aí elas acabaram fazendo o segundo ano, o primeiro ano ou o ensino médio junto com a mãe. Para que se combata a ocorrência de gravidez precoce e não intencional entre as adolescentes indígenas, causa também de invasão escolar e de engajamento também precoce em atividades laboratoriais de baixa qualificação que não permite a superação de ciclos de pobreza e de desigualdades intergeracionais e de gênero. Nesse sentido, recomendam-se ações urgentes e conjuntas no âmbito das políticas e dos sistemas públicos de educação escolar e de saúde indígena. Como que a gente quebra esse ciclo? Conversando, falando, né? Uma das coisas que a gente quer com esse diagnóstico, que seja incluída matéria de educação sexual e direitos reprodutivos. Elas têm que ter o direito à informação. Elas têm que ter opção de ficarem grávidas ou não. Não pode ser uma coisa que elas não têm menor conhecimento, são jovens, são adolescentes, são cheios de hormônio. É um ciclo que vai se reproduzindo e que a gente queria quebrar no Conhatá-Iki Rã. No curso de fisioterapia, a gente tem muitos professores que não entendem a nossa causa, né? A gente já sofreu muito preconceito de professor falar que a gente não era indígena. O professor já falou para mim que eu tinha que decidir quais eram as minhas prioridades, né? Mas a minha prioridade é a minha comunidade, é o meu povo. Eu estou ali pelo meu povo. Então, não tinha essa questão de escolher. Eu queria as duas coisas e eu tinha o direito de ter as duas coisas. A forma como o preconceito contra povos indígenas foi colocado dentro da cabeça dos não indígenas, né? Porque isso não vem do nada, isso também é um plano, né? Um plano republicano do Brasil, era um plano colonial e depois virou um plano republicano, colocar o índio congelado na história com o cabelo liso e o olho puxado e fazer com que todo mundo, através da educação, acreditasse que aquele indígena ali era o único indígena que existia no Brasil, ou então que eles estavam acabando, ou que se tiver só tem na Amazônia. Né? Todo mundo que estudou na escola estudou isso. Que chega de ter doutor em índio. A gente precisa ter doutores índios. Então é por isso que vocês devem entrar na universidade. Então a gente precisa escrever a nossa história. Para que quando alguém fale, você fale assim, um branco escreveu? Não, professora, está aqui, ó, um índio escreveu. E diz isso aqui, o certo é esse aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui está dizendo pela nossa boca, a nossa voz.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz. Eu tinha o instinto para lutar e o Cunhataí, ele me alavancou, ele me deu um impulso muito maior e uma segurança muito maior para poder continuar fazendo a minha luta e participar mais dos movimentos indígenas. Brancas, negras, pardas, indianas. O projeto fez toda uma diferença na vida delas, né? E eu sou muito grata por isso. No peito, quanto é essencial ter no mínimo. Hoje é muito gratificante, enquanto mulher, mãe, acompanhar uma estudante, uma adolescente que iniciou com 13 anos, está hoje com 19, e você vê o quanto ela fortaleceu com o empoderamento nas redes sociais, o quanto ela defende a sua educação. Abafaram nossa voz. E devemos acreditar sempre que nós podemos fazer a diferença, que cada uma de vocês tem um sonho individual, mas ele é trabalhado também no coletivo. A gente precisa preparar essas meninas para que elas ocupem esses espaços e para que elas possam abrir portas para que novas meninas de suas comunidades entrem na universidade também. Não mais calar, então eu canto pra quem todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Oh, 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 oh. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Esses dias eu mandei mensagem pro meu pai com uma foto do meu jaleco. Tá lindo lá esse Teorana Pataxó, galera. E ele falou, parabéns, filha. O seu sonho é o meu sonho. E